entrevista de hoje vamos falar de pesquisas científicas realizadas na nossa universidade. Aqui comigo o professor Rodrigo Juliano Oliveira, pesquisador do Centro de Estudos em Células-Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica do Hospital Universitário. Fique conosco, a entrevista começa agora. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, você é biólogo, qual que é a sua especialidade? Certo, então de formação eu sou biólogo, depois eu fiz o mestrado em Genética e Biologia Molecular e depois o doutorado em Biologia Celular e Molecular. E eu estou aqui na universidade, concursado como biólogo, desde o ano de 2019 e desde então venho desenvolvendo as pesquisas na área. E é coordenador atualmente do Cetrogen. Exato. Então, hoje eu sou o coordenador ou responsável técnico pelo Centro de Estudos em Células-Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica, que tem as suas atividades iniciadas desde o dia 15 de março de 2013 e que, ao longo desse período, tem contribuído com a sociedade com o desenvolvimento de pesquisas. Agora, explica pra gente, o nome do centro é Centro de Estudos em Células-Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica. Explica pra gente esse nome. Certo, então assim, inicialmente eu já tinha experiência em cultivo de células, mas por uma necessidade institucional aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, bem como pelos anseios da Faculdade de Medicina, eu me especializei também no cultivo de células-tronco, que é isso que nós fazemos hoje aqui com propriedade no nosso centro, e além disso nós pretendemos tratar os pacientes num futuro muito próximo. E para isso, então, nós também ganhamos expertise na área de terapia celular. Então, nós conseguimos hoje extrair as células-troncos dos pacientes ou dos animais e depois nós transplantamos isso para esses pacientes ou esses animais na busca de melhorias na qualidade de vida do paciente, em especial buscando a medicina regenerativa. E em relação à genética toxicológica, trata-se do quê? Trata-se da nossa possibilidade de avaliar essas células que vão ser transplantadas para os pacientes se elas não possuem nenhum dano genético e poderiam então causar um malefício a esse paciente. Além disso, a parte de genética toxicológica, ela permite estudos que validam a segurança de compostos naturais ou sintéticos, ou mesmo de compostos que estão em desenvolvimento e que nós pretendemos levar até o consumidor, Então, dessa forma, o Cetrogen ele também trabalha com pesquisas voltadas para o câncer, para o desenvolvimento e a prevenção do câncer, ou então para o desenvolvimento de produtos anti-câncer. E, além disso, nós temos uma outra área voltada para a área de teratogênese. O que seria isso? Seria quando nós expomos uma fêmea gestante, uma fêmea prenhe, a produtos e nós vamos analisar os seus filhotes, a sua prole, para verificar se esse composto é seguro tanto para a mãe quanto para a sua prole, para os seus filhos. Olha, é uma aula, que é uma outra aula agora, Rodrigo, em relação às células-tronco. Explica pra gente. Certo. Então, as células-tronco, elas iniciaram os estudos digamos, nas últimas décadas, e essas células elas podem ser retiradas tanto do embrião, que são as chamadas células-tronco, no caso embrionárias, ou elas podem ser retiradas de outros tecidos de organismos adultos, e neste caso seriam as células-tronco mesenquimais. Nós aqui no Cetrogen, nós nos identificamos e nós optamos por trabalhar com células-tronco mesenquimais. Por quê? Porque hoje os estudos e a literatura já demonstram que essas células, mesmo retiradas de organismo adulto, que elas teriam condições de reparar ou de serem diferenciadas ou transformadas na maioria dos tecidos. Então, para não haver uma questão ética de retirar a célula do embrião, e quando nós retiramos essa célula do embrião, nós acabamos matando esse embrião, nós optamos por trabalhar com células-tronco mesenquimais. E quais as fontes que nós podemos retirar, Então, nós podemos retirar essas células do tecido adiposo, que é uma das fontes mais ricas e de mais fácil acesso, Nós poderíamos até brincar, quem é que nos dias de hoje não gostaria de receber uma lipoaspiração, Então, em geral, é um procedimento cirúrgico simples, sem grandes riscos para o paciente, mas que consegue nos trazer uma grande quantidade de células para que nós possamos cultivar extensivamente até atingir os milhões que nós precisamos, para depois transplantar isso para o paciente. Reaplicar? Nós podemos reaplicar sim, Então, essa célula ela não tem a capacidade de ser, digamos, rejeitada por outro organismo.
Mas como os nossos estudos ainda são iniciais na área de terapia celular, nós fazemos a opção pelo transplante autólogo. Então, nós coletamos de um paciente, cultivamos e reaplicamos nesse paciente. Mas para um futuro não distante, nós esperamos sim ter um banco de células-tronco mesenquimais aqui na universidade, para que nós possamos também tratar pacientes, e neste caso não um transplante autólogo, né? Mas de repente um paciente que teve um acidente, por exemplo, rompeu um tendão de Aquiles, ou tem uma osteoartrite, uma osteoartrose, tem problemas na cartilagem do joelho, ao invés de nós cultivarmos essas células e demorarmos o tempo para termos essa célula disponível, nós podemos descongelá-la e imediatamente aplicar no paciente. Isso pode trazer melhorias. Por quê? Porque várias das lesões, a partir do momento que inicia-se o processo de cicatrização, nós temos a formação de um outro tecido que não é aquele desejado. E isso pode prejudicar o funcionamento dos órgãos ou de algumas regiões do corpo. Então, se nós tivermos o banco de células-tronco, nós teremos condições de fazer isso mais rapidamente. Sendo mais rápido, o paciente pode ter melhoras. E isso já iniciou-se, né? A universidade ela já recebeu o banco de sangue de cordão umbilical e placentário. Esse banco está em franco desenvolvimento. A gente espera que esse ano ele ainda seja inaugurado. E além disso, o que nós podemos dizer? Que esse banco já está iniciando suas atividades aqui na UFMS de uma forma melhorada. Por quê? Porque a Anvisa ela permitiu digamos, o cultivo extenso das células. Então eu posso retirar as células do paciente, depois eu vou fazer um cultivo, mantenho os milhões de células necessárias e crio preserva. Então o nosso banco de cordão umbilical, ele já vai nascer como um centro de processamento celular. E isso é uma vantagem bem importante em relação aos outros 12 que já existem no país. E nós estamos iniciando essas atividades todas conjuntamente, justamente porque o Cetrogen já existe e já suporta essa capacidade. Já é a realidade da nossa universidade. Professor, envolve essa pesquisa, essa ciência, envolve tecnologia de alto padrão. Tem um laboratório, descreve pra gente como que é o Cetrogen. Eu já tive a oportunidade, já acompanhei algumas matérias, mas assim, explica pra gente, descrevendo. Tá ok. Então o Cetrogen, na verdade, ele é uma área de aproximadamente 120 metros quadrados, dividido em 5 salas. A sala, que é o coração do Cetrogen, é a sala de cultivo celular. Então, nessa sala é onde nós vamos ter uma baixa quantidade, digamos, de partículas para evitar a contaminação dessas células. E lá ela tem alguns equipamentos, tais como os microscópios, que nós vamos observar, que é o microscópio de contraste de fase, as incubadoras, que elas como se elas imitassem um útero para poder manter a temperatura e a quantidade de CO2 necessária para essas células viver, como se elas estivessem dentro do nosso corpo. Além disso, nós temos as capelas de fluxo laminares, então, assim, são equipamentos até que simples. Mas o grande diferencial é a expertise dos profissionais que ali estão, né? Que nós fomos fazer o treinamento fora, trouxemos essa tecnologia para o Estado e hoje ela está implantada e implementada no Cetrogen. Hoje, as pesquisas que nós fazemos aqui, elas são genuinamente sul-mato-grossenses. Nós, claro que temos parceria, é importante parceria, mas nós temos também autonomia. Depois nós temos uma sala que é voltada para a área de biologia molecular. Essa sala, sim, ela possui equipamentos mais robustos, que são inclusive multiusuários. Então nós temos o PCR em tempo real, por exemplo, que permite a gente avaliar o que a célula está produzindo naquele momento. Nós temos a citometria de fluxo, que permite eu marcar, por exemplo, células que estão em morte celular ou células que têm danos no DNA, ou eu consigo marcar quais são as células-tronco que se diferenciaram, por exemplo, em osso, em cartilagem, em tecido adiposo. Então eu consigo ter um aparato tecnológico maior nessa sala, e ela atende não somente às pesquisas do Cetrogen, mas ela pode atender às pesquisas de outros locais também. E depois nós temos uma sala que é de criopreservação, onde nós mantemos o banco de células, e as outras salas que são de microscopia de imunofluorescência, de campo claro. Então, assim, o que nós temos de mais importante, digamos, no Cetrogen, seria a parte de citometria de fluxo, a parte de PCR em tempo real e a parte de microscopia por imunofluorescência. Professor, a gente vai para um rápido intervalo. A entrevista volta já. A entrevista está de volta e aqui comigo o coordenador do Cetrogen,
professor Rodrigo Juliano Oliveira, e a gente está falando neste bate-papo sobre as pesquisas científicas realizadas com células-tronco. E eu queria que você exemplificasse, mencionasse quais são as pesquisas realizadas pela universidade, tem com animais, explica pra gente. Certo, então assim, o Cetrogen hoje ele tem no todo 23 projetos de pesquisa sendo realizados e alguns deles são na área de células-tronco. Nós iniciamos os nossos trabalhos com animais, né? Então nós fizemos modelos pré-clínicos para estabelecer as terapias que nós desejávamos depois transladar para a área de humanos. Inicialmente, o nosso primeiro trabalho foi com tendão de Aquiles em coelhos. Então nós fazíamos um rompimento desse tendão de Aquiles e a gente tratava esses animais com células-tronco sem fazer nenhuma cirurgia, sem nada. Simplesmente encostávamos os tendões e ele grudava, digamos assim, em função da célula-tronco. Essa pesquisa foi inicialmente pensada e desenvolvida pela professora doutora Andréa Antonioli, que é a responsável clínica do Cetrogen. E depois disso nós também fizemos algumas pesquisas com recuperação de rins e de fígado, no caso de animais tratados com quimioterapias, que seriam semelhantes aos nossos pacientes com câncer, né? E posteriormente nós também fizemos algumas pesquisas na área de recuperação de testículo e depois em cartilagem de joelho. E aí essas pesquisas nos deram base para passar para os tratamentos em humanos, né? Então aquela nossa pesquisa feita com tendão de Aquiles atualmente é feita em humanos, no estudo clínico. Do mesmo jeito, a pesquisa com a cartilagem de joelho é feita também em pesquisa clínica. Ou seja, tem pacientes, nós temos pacientes sendo acompanhados. Exatamente. Então nós começamos lá no animal, vimos que deu certo, submetemos isso ao comitê de ética, justificamos a necessidade dessas novas terapias, fomos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade, com respaldo também de Brasília, e aí nós iniciamos as pesquisas. E hoje os nossos pacientes do ambulatório do SUS, eles recebem essa terapia de ponta, né? E além dessa, do tendão de Aquiles rompido e da cartilagem, nós ainda temos outros dois estudos clínicos, que é um com doença de Crohn e um outro com bexiga hipocontrátil. Então essas pesquisas são todas em nível de doutorado. Então mais ou menos... Esses problemas são exatamente o que, professor? Então, a bexiga hipocontrátil é aquela pessoa mais idosa que já não tem mais o controle da musculatura da bexiga, então ela faz o xixi, mas ela não consegue esvaziar a bexiga totalmente. E aí, ao longo do dia, essa bexiga vai gotejando, vai vazando pela uretra. Então nós estamos... Descontrole ali. É um descontrole. Então nós estamos tentando amenizar esse problema de algumas pessoas já idosas que os medicamentos não resolvem mais. A mesma coisa acontece com a doença de Crohn, é uma inflamação generalizada do intestino e, além disso, muitas dessas pessoas possuem uma fístula anal de difícil fechamento, é como se fosse um machucado muito próximo do ânus e esse machucado não cicatriza. Então nós estamos procurando a cicatrização disso através das células-tronco, bem como a gente trata essas pessoas endovenosamente, então coloca a célula dentro da veia dessas pessoas para que essas pessoas tenham melhoria do quadro inflamatório sistêmico. E se a gente controla a inflamação, visto que a célula-tronco tem essa capacidade imunomodulatória, a gente resolve pelo menos parcialmente esses problemas. Professor, amenizado esse problema em quanto tempo? O resultado surge em quanto tempo? Na verdade, Ida, esses experimentos ainda com a doença de Crohn, eles foram iniciados agora nesse ano. Então eu não tenho ainda resultados para precisar tempo. Mas observa-se melhora no dia a dia, no quadro clínico? Sim, observa-se melhora. Mas a gente ainda não tem como ter ainda dados palpáveis. Esses pacientes serão acompanhados ao longo de 1 ano a 2 anos, então nós vamos ter resultados na doença de Crohn futuramente. Mas assim, no que nós já temos desenvolvido a respeito, por exemplo, da cartilagem, nós já temos pacientes que referem muitas melhoras. O nosso primeiro transplante de células-tronco mesenquimais da universidade, do hospital, bem como do estado, foi feito no dia 2 de outubro de 2018. E esses pacientes, recentemente, exatamente. E esse primeiro paciente, bem como os outros que têm recebido o tratamento, eles já referem melhoras, principalmente na sua qualidade de vida, porque ocorre uma diminuição da dor. Né? Então esses trabalhos estão caminhando e a gente espera aí que nos próximos 2 anos nós tenhamos resultados. E só o alívio já é um resultado positivo, né? Com alívio, certeza. Não conviver com a dor, né, professor? Sim. Um exemplo, a gente acompanhou o cãozinho Léo, é isso? Exatamente. E ele tinha sofrido um acidente, não conseguia se locomover e com a aplicação da célula-tronco teve a evolução. Exato.
Então, esse caso em específico, não só do Léo, mas, por exemplo, do Tobias, agora a gente está tratando da Julie e de outros cachorros que nós já tratamos, o que acontece? São cachorros que tiveram lesão da medula espinal, então esses cachorros eles se tornam paraplégicos, eles perdem a capacidade de andar, né? E aí uma possibilidade que tem descrita na literatura é que a gente faça a coleta das células-tronco do tecido adiposo desse animal e a gente depois transplante para o animal quantidades em torno de 1 milhão, mais ou menos, de células. Aí o que acontece? Então a Larissa, que é a veterinária responsável, também professora aqui da nossa instituição, então a Larissa Hermeto, ela avalia esses animais, verifica se a lesão tem a possibilidade de ser tratada, se sim, os animais submetem-se a uma cirurgia, coleta-se as células-tronco, nós vamos levar esse material, essa gordura para o laboratório, vamos separar as células da gordura, essas células vão ser cultivadas e quando nós atingimos alguns milhões, nós começamos os transplantes. Esses transplantes nós temos feito de duas formas, in situ, que é na própria lesão da coluna, ou se não nós transplantamos para a veia, então endovenoso. E aí as células vão conseguir colonizar esse local e elas auxiliam na recuperação, digamos assim, das interligações dos neurônios e nós temos tido resultados importantes. Não é só com a célula-tronco, porque esses cachorros também estão submetidos a uma fisioterapia, a um acompanhamento de rotina, mas nós temos visto que as células-tronco elas auxiliam e nós já temos casos de sucesso, como é o caso do Léo, que melhorou, como é o caso da Julie, que está melhorando, mas em especial nós temos o cachorro Tobias. O Tobias, ele voltou a andar normalmente, só que nós conseguimos ter acesso ao Tobias logo depois do acidente. Então, quanto mais recente essa lesão for, mais fácil de ser tratada. Seja, como todo tratamento, quanto antes, exatamente, né, professor? Recente, você recebeu uma menção pelos serviços prestados, né, na Câmara Municipal. E lá, você fez um pedido especial aos parlamentares para o Dia Municipal da Conscientização para Avanços Biotecnológicos. É importante que tenha essa data para a conscientização da sociedade? Sim, eu acredito que essa data ela também possa ser um bom motivo para que a gente possa levar aquele conhecimento que é produzido aqui na universidade até a população, né? Nós podemos apresentar, por exemplo, numa sessão da Câmara Municipal, nós podemos expor os nossos trabalhos lá no saguão, nós podemos levar esse conhecimento para a praça, para uma escola, nós temos que divulgar, dar visibilidade para aquilo que nós produzimos aqui. E por que eu digo isso? Não só pelo desenvolvimento tecnológico, mas para que a população saiba que nós, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nós trabalhamos por um bem maior, que é o bem da comunidade. Fazendo ciência. Fazendo ciência, com certeza, e essa ciência pode virar extensão no futuro próximo, né? Então, assim, por exemplo, nós estamos desenvolvendo hoje um produto em parceria com o professor Adilson e o professor Denis da Química, que é um larvicida que nós desenvolvemos aqui, é um produto genuinamente sul-mato-grossense e desta universidade, e nós vimos que esse produto ele não é tóxico e ele pode matar as larvas do mosquito da dengue. Então nós estamos hoje levando isso a campo, nós estamos testando isso junto à comunidade de Campo Grande. Mas aí a gente verifica que existe a dificuldade de entrar na casa, né? E se a gente tiver, de repente, esse apoio da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, nós podemos instituir melhor, mostrar o que nós estamos fazendo e assim a gente consegue o quê? A gente consegue maior acesso à população, a gente consegue, de repente, buscar financiamentos. Evitar esse surto de dengue, né, que a gente está passando. Com certeza, isso seria muito importante para nós, né? Não só para a população, mas para nós também da comunidade científica. Desenvolver um produto seguro e que pudesse controlar, né, pelo menos em parte, todo esse processo que se alastra e que faz a população sofrer. Professor, para a gente fechar nossa entrevista, tudo isso passa pelo Conselho de Ética e também tem um apoio, tem investimento? Sim, tem investimento sim. Nós temos toda a estrutura da universidade, né, que nos suporta nessas pesquisas e, além disso, os nossos projetos eles são financiados pela Fundação, pela Fundect, aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul, e nós também temos financiamento do CNPq. São essas agências de fomento que hoje suportam as nossas atividades. Obrigada pela participação na nossa programação. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Conversei com o professor Rodrigo Juliano Oliveira sobre as pesquisas científicas realizadas na nossa universidade. A entrevista fica por aqui.